Amém. Boa noite, amados. Pai, seja com teu coração. Vejo a hora de ficar livre desse negócio, cara. Babador, né? Hora é máscara, hora é babador. Para vocês que estão em casa também, uma alegria. Que a paz do nosso Deus alcance você aí pela internet, hoje, qualquer outro dia que você tenha contato conosco para essa reunião. Bom ver alguns irmãos aí já, desde ontem que nós estamos aqui. Conto com a presença também dos nossos filhos, né? Rafael, Débora, nosso netinho Noah, que eu não estou vendo aqui, mas estão por aí em alguma parte. Ah, estão ali. Cadê o Noah? Sumiu? Foi arrebatado? Ah, está na escolinha. Eu, de verdade, espero ser objetivo com vocês, assim. Gostaria muito, acho que quando o Samuel falou responder indagações, acho que eu estou aqui para responder pelo menos uma indagação no coração de alguém, né? Ano de 2018, próximo ali às eleições, eu estava hospedado na casa de um pastor, de um presbítero da igreja em Aracaju, e eu tive um sonho naquela madrugada, era um sábado para domingo, nós estávamos ali alguns dias antes de ir para Pôr da Folha, e eu tive um sonho, que eu acho que eu já contei esse sonho por aqui, em algum canto, mas em algumas reuniões dessas eu contei, em 2018 eu falei, que eu vi um duelo entre dois homens, e esses homens começaram a duelar com uma faca, um punhal, na verdade. E eu pensei, não é espada, não é revólver, é punhal, e esse negócio não vai dar certo. Os dois lutadores de kimono, e eles lutavam, eu falei, essa briga vai demorar. E foi realmente um sonho muito sangrento. E eles se cortaram, imagina uma briga, um cortando o outro, e sangue para todo lado. Os kimonos, o kimono de um era claro, o outro era um pouco escuro, mas no final estava tudo vermelho de sangue. E no final mesmo, foi uma tragédia, foi um matando o outro praticamente. Um já estava caindo, morto, o outro arrancou o olho. Parecia um filme de terror. Eu não assisto filme de terror, raramente assisto um filme que não seja recomendado e bom. Não tenho mais tempo para perder tempo. E naquela ocasião aconteceu uma coisa muito interessante. Eu fui com esse sonho para a reunião no domingo e eu fiquei muito inquieto com Deus. Falei, Senhor, o que significa esse sonho? E Deus me deu um texto. Me deu um texto de Gálatas capítulo 5, falando lá no versículo 13, que nós fomos chamados à liberdade. Porém, a gente não deve usar a nossa liberdade para dar ocasião à carne, né? E que nós devemos ser servos uns dos outros, né? Paulo vai dizer que toda a lei se cumpre em um só mandamento, que é amar o teu próximo como a ti mesmo. Se a gente fizer isso, não tem... Depois Paulo explica isso aos Romanos também. Quando a gente ama, a gente não fere, a gente não machuca, a gente não trai, a gente não engana. É uma baita incoerência nós trairmos alguém, ferirmos alguém e depois dizer te amo, apesar de tudo. Né? Isso a Escritura diz que não é verdade. Quando a gente trai, quando a gente machuca, quando a gente engana, quando a gente faz, é porque não amamos, de fato. Nos amamos muitas vezes, não outra pessoa. Mas por que Deus me deu esse texto? Porque o Espírito Santo me convenceu. E eu falei com o Senhor que se esse sonho é uma palavra tua, podia ser mais amena, podia me falar de uma outra forma. Mas Deus falou, se eu fosse te falar da maneira como está escrito, você não ia suportar. E que maneira que está escrito? Aí Deus falou comigo, porque se vocês se mordem uns aos outros, se vocês se devoram uns aos outros, cuidado para que vocês não sejam mutuamente destruídos. Vai dizer, se vós, porém,
vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos. Isso está no versículo 15 do capítulo 5, aí eu me assustei. Eu falei, obrigado que tu me mostrou só um dando facada no outro, e não foi um mordendo o outro até o final, né? Um devorando, seria um sonho pior, né? Parece um sonho de zumbi, né? Um mordendo o outro até o final. Mas Paulo usa essa figura bizonha para falar com a igreja e dizer, cuidado, para que se vocês começarem a morder um ao outro, vocês vão se devorar mutuamente uns aos outros, né? Ele está falando, então, de uma conduta carnal que aquela igreja vinha tendo. Começaram bem, começaram no espírito, mas estavam andando na carne. E uma das últimas vezes que eu vim aqui, eu falei uma frase, eu falava agora com o primo, quando a gente estava orando um pouquinho antes da reunião, eu falei uma frase aqui, eu acho que eu estou devendo a essa igreja uma explicação, porque essa é o tipo de frase que a gente declara, e muita gente diz, será que isso é isso mesmo? E eu falei, olha, tem coisas na vida que nós não precisamos pedir a ajuda do Espírito Santo, a gente faz sem Ele. Eu falei isso aqui com vocês. Falei, olha, o Espírito Santo a gente clama para ser santo, a gente clama para fazer a vontade de Deus, mas tem coisa que a gente não precisa do Espírito Santo, que a gente faz sem Ele. Aí eu acho que nessa hora muita gente deve ter torcido o bigode, o que esse cara está falando? E eu vou, na sequência do texto de Gálatas, mostrar isso para você, que eu gostaria de explicar melhor o que eu falei naquele dia com vocês aqui. Versículo 16 do capítulo 5, Paulo vai dizer para os irmãos andarem no Espírito. E quando você anda no Espírito, ele diz que é uma lei, você não satisfaz os desejos da carne, as concupiscências da carne. É uma lei. Quando você decide andar no Espírito, é uma chave. Virou, você para de satisfazer os desejos da tua carne, né? Eu sei que quando a gente fala carne, em geral as pessoas pensam só, principalmente pensam em corpo, sexo, né? Pensa logo nisso, parece que é automático. Falou carne, o cara já remete logo para a vida promíscua, prostituição, parece que é automático esse negócio. Mas eu queria que você entendesse melhor a carne, né? Diz que a carne, olha o que Paulo diz, ela é inimiga, ela milita, ela combate, ela luta contra o espírito. É um inimigo irreconciliável, não tem paz entre carne e espírito, não tem carne, não tem paz. Você, na carne, você não pode agradar a Deus, porque você na carne, você é o inimigo de Deus. A carne não alcança, a carne é inimiga mesmo. Aí você pergunta, mas afinal de contas, Franco, o que é a carne? O que é a carne? Diga comigo assim, repita comigo assim. Diga assim, eu quero. Fala com força, diga eu quero. Diga eu penso. Diga eu sinto. Isso é carne. Carne é isso. Carne é eu quero, eu penso, é você. Carne é a tua vontade sendo feita. Quando você senta para discipular alguém, para aconselhar alguém, e começa aquele discurso, não, eu sinto isso, não é assim que eu sinto, não, eu quero assim, não, minha razão diz isso, não, eu penso assim, você já pode dizer, isso é carne. Porque o Espírito de Deus, a vontade de Deus, ela é contrária, vê que Paulo está falando, milita, é inimigo, a nossa carne, ou seja, a minha vontade nunca vai ser a vontade, eu tive uma ideia genial, coincide com a vontade de Deus, não coincide, a minha vontade é rendida a Deus, é submetida a Deus, é quebrantada, mas nunca igual. Você pode dizer, Franco, você pode dizer assim, a minha vontade é fazer a vontade de Deus, eu vou dizer amém, mas sabe quando é que você diz isso? Quando a tua vontade está rendida, quando você foi revelado de que a vontade de Deus é boa, é agradável, é perfeita, aí você rende a tua vontade, para de fazer a tua vontade, para de andar na carne, entendeu?
para de andar na carne. Quando você para de andar na carne, aí você começa a fazer a vontade de Deus. Eu falei isso especialmente por quê? Porque no início de outubro, lá dia 3 de outubro, eu estava com Denise está até ali, e eu puxei Denise para dar um testemunho lá, no sítio lá em Santíssimo, e Denise abriu um tema lá que eu acho que escandalizou os irmãos. Ela estava contando como que quando o nosso segundo filho nasceu, Daniel, como que ela planejou tirar a nossa vida. Como ela pensou em pegar uma arma que eu tinha lá, na verdade 2, e ela falou, vou subir ali, vou pegar a arma do Franco, vou matar o Franco, vou matar as crianças, depois eu me mato. E ela estava contando como isso subiu o coração dela. Eu sei que muita gente falou, como é que pode isso? Eu falei, não. A coisa estava assim, eu estava na carne e ela também na carne. A gente, embora crente, nós havíamos decidido fazer a nossa própria vontade. Ela alimentando os muitos ciúmes dela, as guerras todas, e eu alimentando minha carne. De que forma? Eu queria fazer a minha vontade. Porque quando eu falo carne, não pensa assim, o cara está lá na pornografia. A pornografia chegou depois. Aquela sujeira que eu tinha abandonado, eu voltei para ela depois. Eu não voltei imediatamente. Eu já tinha 5 anos convertido. 5 anos. Eu estava explicando para os irmãos como é que um cara crente volta para a lama. Como é que depois de você ter deixado as contaminações desse mundo, como é que você volta para a porcaria de novo? Eu estava explicando. Eu falei, a coisa é sutil, como eu comecei fazendo a minha vontade. Eu tinha uma palavra de Deus sobre como Ele queria que eu me caminhasse, decidisse e arrumasse a minha vida, como Deus queria que eu caminhasse, e eu escolhi fazer a minha vontade. Não foi assim uma coisa imediata, eu não saí logo caindo de boca na pornografia, na lama, eu não voltei imediatamente para beber, foi assim, eu voltei aos poucos, mas eu comecei a alimentar a minha carne. Quem semeia para a carne, diz Gálatas 6 lá, versículo 7, colhe o quê? Colhe o quê? Corrupção. Quando você começa a semear para a carne, e semear para a carne começa assim, faz a vontade hoje, anda na tua razão, deixa teus sentimentos presidir tua vida. Isso é carne, você está alimentando tua carne. Porque um cristão, no espírito, ele fez uma escolha de abrir mão da vontade dele, minha vontade rendida. Minha razão não é maior do que a verdade de Deus. Uma coisa é ter razão, outra coisa é estar sujeito à verdade divina. Porque muitas vezes você tem razão, mas a verdade de Deus vai dizer perdoa. A verdade de Deus vai dizer reconcilia com o teu irmão, mesmo com razão. Deus não quer saber quem tem razão. Em vários momentos, ter razão não interessa, né? E também o teu pensamento, por melhor que ele seja, não significa que ele é a verdade. Quantas pessoas vivem e morrem no ciúme, acreditando piamente que suas impressões são a verdade? Diz que o ciúme é duro como a sepultura. Diz que uma pessoa ciumenta, ela procura aquilo que não quer encontrar. Ela procura, mas procura, desesperadamente. Ela não quer encontrar, mas procura. Ela potencializa o que existe. Na verdade, ela inventa o que não tem, e se encontrar, ela faz um gigante enorme. Imagina o que é viver com uma pessoa ciumenta. É uma desgraça. A pessoa te oprime, o ciúme te oprime e até mata. Aquela possessão, aquela coisa terrível e maligna. Então, carne é essa coisa do eu quero, do eu penso, do eu sinto. Esses dias um irmão me escreveu uma mensagem, começou a falar, eu sinto, no final ele falou, eu sei que é carne. Falei, ainda bem que tu sabe, cara. Ainda bem que você recebeu a lição. Isso é carne, porque o Espírito fala, eu creio. E você não crê se não for na palavra. Porque se você crê no teu pensamento, é a tua carne, é o teu pensamento. Não. Fé a gente coloca em Jesus, na palavra. A gente coloca fé na palavra de Deus. Isso que é fé. O resto é raciocínio.
O resto é pensamento. Muita gente decide a vida por raciocínio, por pensamento, razão, e vai. Mas isso é carne. O que dirige a vida de um cristão é fé. O justo viverá pela fé. Quantos podem dizer amém? Olha o que Paulo vai dizer. Ele diz que essa carne, essa vontade, essa razão, esse sentimento, esse ego, ele luta, ele milita, ele é um inimigo do Espírito, mas o Espírito também não fica parado, esperando, apanhando. Não, o Espírito também luta contra a carne. O Espírito também se opõe, ele também resiste à nossa carne. O Espírito bate legal também. Bate ou não bate? Corta ou não corta? Doído, né? Às vezes pega até doidão mesmo. Mas o Espírito também luta. Ele bate de lá, bate de cá, porque são opostos. Eles não são amigos, são opostos entre si. São opostos. Para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Então há uma resistência de Deus na nossa vida para que a gente não faça o que a gente quer. Aí fica clara a carne, né? Para você não fazer o que você quer, o Espírito te resiste. Você diz amém ou não? Agora olha só. Ele vai dizer o seguinte: se alguém é guiado pelo Espírito, não está sobre a lei. E no versículo 19 vai dizer que as obras da carne são conhecidas. Agora vamos conhecer o que é a obra da carne. Primeira obra da carne, prostituição. Alguém para se prostituir precisa falar: enche-me, Senhor, que eu quero me prostituir agora. Eu lembro de um rapaz que frequentava uma casa de prostituição, e a gente conversando, ele falou: não, mas eu oro. Eu falei: ora, o que tu pede a Deus nessa hora? Para Deus me guardar das doenças venéreas, coisas e tal. Não, vocês estão rindo. Vem cá, nunca um bandido te pediu oração, não? Nunca. Um cara... Eu estava numa comunidade lá perto do sítio, lá um rapaz com um fuzil no ombro assim, um tiro na perna assim, ainda meio mancando assim, Samuel. Pô, pastor, ora por mim. Eu falei: opa, claro, vamos orar. O que você quer? Não, nós está aí numa briga aí, facção está pegando, então ora para Deus cobrir. Eu falei: amado, você não entendeu nada. Você não precisa, para viver essa vida, você não precisa de Deus. Porque Deus não quer você nessa vida. Para sair dessa vida, você precisa de Deus. Para sair, você depende dele. Para sair da lama. Mas para ficar na lama, tu acha que Deus vai ficar o quê? Esquentando a laminha para você, para não ficar uma lama fria? Dar um calorzinho? Deus não está nesse negócio. Difícil para as pessoas isso, né? Deus não está nesse negócio. Aqui é a obra a prostituição, por exemplo. Quem vai se prostituir, ele faz sozinho. Tu não precisa da ajuda de Deus, para se prostituir. É a tua carne faz isso no automático, meu amigo. Está aqui. É a obra dela, é o que ela faz. A palavra aqui é porneia. Aqui a palavra é o sexo consumado, o sexo que você pratica com alguém que não é teu esposo, entendeu? Aí esse sexo que não é com teu marido, não é com a tua esposa, é porneia, é prostituição, segundo a Bíblia. Está fora. Aí ele vai uma lista grande: impureza. Essa impureza aqui, né, que é uma palavra... fala dos desejos sexuais, da luxúria, da vida devassa. Você não precisa da ajuda de Deus para ver pornografia. Você não pede a Deus para isso. Não pede a Deus para Deus te ajudar com a tua lascívia. Tu pede a Deus para sair da lascívia. Quantos me entendem? Ah, mas Frank, isso é tão claro, tão óbvio. Não, amado. Não é óbvio, não. Idolatria. A palavra idolatria aqui, você sabe qual é a palavra idolatria, não é? Você sabe o que a palavra idolatria está aqui? Adoração a deuses falsos, festas sacrificiais, formas celebradas para honrar falsos deuses, cobiça como adoração a Mamon, que é a avareza, por exemplo,
é idolatria. A carne, ela adora mamão. É a obra da carne adorar o dinheiro. É a obra da carne. Ela faz, por isso que os caras se metem com um monte de coisa por causa do dinheiro. É a obra da carne. Ninguém precisa. Quando você passa a ter entendimento do que é o dinheiro, do poder que tem o dinheiro, naturalmente tua carne já vai para lá. A obra de Deus é resistir a esse amor, essa adoração. Dar é fácil? É fácil? É fácil ou não? Mas dar para ninguém é fácil, nem para a mãe, nem para o pai. Eu lembro quando eu comecei a ter consciência que eu tinha que honrar minha mãe. Ai, pai, quanta luta que eu tive com isso. Porque eu tinha um problema, vou abrir aqui um parênteses com vocês, rapidinho, só para você entender. Eu queria dar para minha mãe, mas eu queria coordenar, controlar o que minha mãe ia fazer com o dinheiro que eu dei para ela. Porque eu não queria que minha mãe gastasse com minha irmã, por exemplo. Deu para entender ou não? Não, o dinheiro é teu. Carnalidade total, né? Você não está dando. Se você vai controlar o que a pessoa vai fazer, você não está dando para ela. Se você vai dizer o que ela tem que fazer com o teu dinheiro, você não está dando, pô. Isso não é dar. Então a carne custa em dar e quando dá, ainda quer controlar, ainda quer dizer como tem que ser. Qual a finalidade desse troço tem que ser? A carne. É difícil para a bicha se render e dar. Dar é obra do Espírito, amado. Dar é obra do Espírito. O dia o irmão falou que me achava generoso, que eu dava. Eu falei, filho, você está equivocado. Eu dou porque eu sou avarento. Deus me mostrou minha avareza há muito tempo. Então eu sei que o remédio contra a avareza é dar. Quer matar, quer deixar tua carne com raiva, tu dá. Ah, mas Deus ama quem dá com alegria. Não, a alegria que eu tenho é no Espírito. Não é na carne. Na carne não tem alegria de dar. A alegria que a gente tem é no Espírito que a gente tem. Porque lá dentro de nós tem alguém assim dizendo, vai, que é isso mesmo, dá. Aí tu dá. Porque no geral a alma vai dizer, retenha. Não foi à toa que Ananias e Safiras inventaram aquela mentira lá e morreram querendo dar. Querendo dar, mas não dá muito. Dá, aquela luta ferrenha lá deles lá, né? Feitiçaria. A palavra feitiçaria é uma palavra até difícil. Porque feitiçaria farmaqueia. Vê se te lembra alguma coisa. Te lembra a farmácia. Drogas. Porque essa é a palavra original. A carne, ela gosta de manipular drogas. Ela gosta de ter, assim, não só administrar a droga, ela gosta de feitiçaria, ela gosta de rebelião. Lembra também que pecado de feitiçaria e rebelião são juntinhos? Lembra disso? Estava falando para Samuel hoje, falei, Samuel, naqueles assentos de Exu, normalmente tem cocaína, tem maconha nos assentos. Quem já bateu corimba sabe. Quem removeu também. Normalmente nos assentos dos espíritos, os caras gostavam de colocar droga. Eu não sei como é que está hoje, mas antigamente era assim, né? Botava a droga no assento. Porque feitiçaria e droga estão juntos. Eu lembro que lá na Vila Vintém, cada sacolé de cocaína tinha um tridente do Exu Caveira. E assim vai, cada boca de fumo, tem uma marca de um capeta lá qualquer, eles estão ligados, estão unidos. Entendeu? Estão ligadinhos. A carne, ela produz naturalmente feitiçaria. A carne naturalmente produz inimizade. Está aqui. A obra da carne é porfia, contenda, disputa, discussão. A obra da carne naturalmente é ciúme, fervor de espírito, ardor. Ela quer defender algo a todo custo, né? É defender a todo aquele zelo doido, aquela fúria, quando acha que está perdendo algo que lhe pertence. É uma fúria, um negócio diabólico. A carne, aí tem uma palavra aqui difícil, né? Iras, raiva,
a carne produz discórdia. Essa palavra discórdia, na verdade, é interessante. Antes dela ser usada no Novo Testamento, ela era encontrada somente em Aristóteles. Essa palavra grega aqui para discórdia. Por que, Franco? Porque essa palavra fala de propaganda eleitoral ou intriga por um ofício. Exatamente isso que a palavra discórdia significa. E que isso, Franco? É isso mesmo. É um desejo de colocar-se acima, um espírito partidário, faccioso, que não trabalha em harmonia, fala de um partidarismo, um sectarismo. Por isso que essa palavra foi usada aqui no Novo Testamento, mas era usada lá com Aristóteles. Essa briga, essa coisa de esquerda-direita, esse quase dedo no olho, tapa na cara, essa coisa que divide a gente na época de eleição, sabe qual é? É discórdia. Esse fervor, essa luta, de querer estar acima, de querer ter razão, de deixar até... É discórdia o nome disso. Sabe quando vem o período das eleições que tu começa a querer bater na cara do outro? Isso é discórdia. Isso aqui é carne. O espírito não produz essas coisas, tá, amado? Que dá aquele nervoso que você quer falar que o teu candidato é melhor mesmo. Ele xinga um ao outro. Hein? Você reparou que em 2018 o pessoal dividiu família as eleições do ano passado, as últimas eleições, dividiu família. Igreja nem se fala. Isso é discórdia, literalmente discórdia. Quem precisa orar para brigar por causa da política? Ninguém. Você não precisa. Me enche, Senhor, com o teu espírito, me dê sabedoria que eu vou arrebentar esses caras hoje. Não pede isso, porque Deus, isso é carne que faz isso. Inclusive, quando você está nervoso, você nem ora. Já parte para cima, já diz que o candidato do outro é uma porcaria. Vai ter ladrão, vai ter presa. Começa aquela coisa toda. Discórdia. Dissensões, né? Fala de divisão e facções. Aqui poderia ser dar a ideia do político, né? Mas é um grupo escolhido. A facção aqui é aquela, literalmente fala facção de grupo. Então, é aquela pessoa que vem e divide uma igreja, por exemplo, é um faccioso. Ele pega um grupo de irmãos e consegue semear, arrastar após ele. Isso é facção. Quem faz isso? É Deus que faz isso? É Deus? Não, Tiago vai dizer que é o demônio e a carne. Tiago não vai mais longe. Ou é coisa do capeta ou é coisa da carne. De Deus não. Quantos me entendem? Quantos me entendem? Inveja, ele vai falar. Bebedice, glutonaria e coisas semelhantes a essa. Filho, eu sei que o cara às vezes pode dar uma viajada na maionese, aí leu a história lá de Sansão, que era cheio de Deus e quebrava a cara dos filisteus todos, e de repente numa briga uma mulher dizer para o Senhor, me encha com o teu espírito que hoje eu vou arrebentar esse bandido. Amado, é uma tolice. Deus nunca vai te encher para você agredir alguém. O Espírito Santo, não clame o Espírito Santo para te encher, para você fazer mal a outra pessoa. Não é o Espírito de Deus que você está chamando. O fruto do Espírito está à lista também, graças a Deus que Paulo não ficou só na obra da carne, que a carne faz. Ele também fala, olha agora a diferença, amado. Olha a diferença. Quando tu vai para o fruto do Espírito, ele já começa dizendo assim, o fruto do Espírito é amor. Já começa dizendo assim, é amor, não é ódio, é amor. Deus é amor, diga Deus é amor. Diga com força, Deus é amor. Agora, se Deus é amor e Deus vem habitar em nós, quantos creem que Deus habita em nós? Crê mesmo? Ele é o quê? Por que tu acha que Deus espera harmonia entre nós? Por que tu acha que Deus espera que haja unidade entre nós?
Porque é muito coerente, Belga. Se Deus é amor, vem morar em Belga, tem que ter unidade, pô. Ele espera que ame. Se alguém recebe o amor e não quer amar, se ele fechar o coração, você sabe qual é a pergunta de João para quem fecha o coração para o irmão? Pode ver lá em 1 João, primeira carta de João 3,17, ele fala: como o amor de Deus pode permanecer nessa pessoa? Não permanece. Amor precisa de janela aberta, porta aberta. Amor precisa fluir em direção a outra pessoa. Quando você fecha o coração, você entristece o espírito. Você está correndo o risco de apagar o espírito, porque Deus é amor. Detalhe, Paulo não está falando aqui frutos do espírito, como alguns dizem. Hoje eu conversava com um amigo que é PhD, DD lá, teólogo, católico, e eu dizia: não é frutos, é fruto. Ele: não, como não é fruto? Eu falei: não, é fruto, no singular. Paulo não está falando de frutos, Paulo está falando de um fruto. Um fruto. O Espírito Santo vem na nossa vida para produzir um fruto. Um único fruto. Igual Maria. Maria não estava grávida de Jesus? Você está grávida também de Jesus. É um fruto só. Só que esse fruto é o que? Amor. Diga amor. Diga amor. Esse fruto é amor. Assim como é. Depois diz alegria. Diga alegria. Alegria é fruto do Espírito. Você acha que é fácil ficar alegre o tempo inteiro? Tem gente que é vencido pela tristeza, mas o fruto do Espírito na tua vida é alegria. Vai parecer coisa de maluco, mas você vai ser capaz de se alegrar no Senhor da tua salvação. Você não se alegra nas pessoas. Preste atenção, pay attention, please. A tua alegria não se fundamenta em gente. Porque quando você coloca a tua alegria na pessoa, essa pessoa vai te decepcionar e você vai ficar triste. Porque o ser humano peca, erra, cai. A tua alegria precisa estar em Deus. Quando Paulo diz alegrai-vos sempre, ele vai dizer alegrai-vos no Senhor. A tua alegria não é alegria numa outra pessoa, porque outra pessoa falha. Ela vai te decepcionar. É uma alegria no Senhor. Diga alegria. Diga amor. Alegria. Paz. Paz. Para fazer guerra a gente faz da carne. Mas quem quer paz fala assim: Senhor, eu preciso de Ti, dependo de Ti. Longanimidade. Você não julga com precipitação as coisas. Você também não quer julgar logo as coisas. Você é longânimo. Você tem que deixar a coisa mais um pouco. Vou orar mais, vou andar mais. Você não apenas é benigno, é bondoso também. Tem bondade. Fidelidade. Engraçado que essa palavra, fidelidade. Eu fiquei pensando, por que as pessoas sempre relacionam fidelidade, por exemplo, a um compromisso de entregar a oferta? Porque as pessoas... Mas tem sentido. Porque essa palavra... ela fala, essa fidelidade é uma palavra que está relacionada à fé, à convicção, à confiança. Fala de um relacionamento do homem com Deus, com as coisas divinas. E é assim que a gente se comporta realmente, quando a gente tem uma atitude assim de fidelidade. É fé. Você vê na fidelidade a fé da pessoa. Então é uma palavra que está conectada com fé, fala da tua crença na tua relação com Deus. Não é simplesmente eu creio em Deus, eu creio na minha relação com Deus. Eu creio que Deus é poderoso para me guardar. Eu creio que Ele não vai me desamparar. É essa confiança que fala da fidelidade. Eu não sei se você já reparou ali, Hebreus 13, logo no iniciozinho, quando o autor da carta vai dizer assim: não seja avarento, não seja governado pelo dinheiro. Ele vai dizer isso logo no iniciozinho, né? Ele vai falar do leito sem mácula, depois diz assim, que a tua vida não se fundamente na avareza, não tem uma vida pautada na avareza, mas ele vai dizer assim: contentai-vos com as coisas que tendes,
Porque o Senhor tem dito, eu jamais vou abandonar você. Olha que coisa interessante. A fidelidade fala dessa confiança que você tem de que Deus nunca vai te abandonar. Ele é contigo. Amém? Ele é contigo, Ele vai permanecer contigo. Isso tudo é obra do Espírito. Ser fiel é da carne, mas ser fiel depende do Espírito Santo. É um fruto, é um resultado. Você, eu, todos nós dependemos do Espírito Santo. Quantos podem dizer amém? Para nós podermos andar em fidelidade, em mansidão, domínio próprio. Olha, amado, glutão, ninguém precisa do Espírito Santo para comer tudo, devorar tudo, mas para controlar, precisa. Se você quiser fazer uma dieta, por qualquer razão, por saúde, porque você quer ficar melhor, você vai depender do Espírito Santo para fazer. Senão tu vai depender dos remédios, de uma outra coisa, tu vai depender, vai ficar uma outra coisa. Inclusive porque eu já vi gente que fica doente e não faz dieta. Ele prefere a pastilha, o comprimido, para seguir com o mesmo estilo de vida. Porque mudar o estilo de vida é, na carne, impossível. Por que é impossível? Porque a carne não te dá domínio próprio. Uma coisa que a carne não te dá é domínio próprio. Domínio próprio é fruto do Espírito. Você olhar uma coisa que você gosta e dizer assim, não. Ah, mas é muita força de vontade. Não, amado, é domínio próprio. Porque a força de vontade, eu vou dizer quanto tempo vai durar. Vai demorar uns dias, talvez uma semanazinha, um mesinho. Você consegue, daqui a pouquinho, quando vem aquela gordurinha pingando de novo, tá? Aquele docinho, aquele pudim, aquela coisa que você... Não, mas só hoje. Aí hoje, amanhã de novo, depois de novo. Aí volta. Às vezes volta pior. Volta na secura. Não tem domínio. Não há domínio. Mas por que não há domínio, Franco? Não há domínio, porque domínio próprio é algo que nasce do Espírito Santo. Da tua relação com o Espírito Santo. Quer ter domínio sobre o quê? O que você quer ter domínio? Que você diz, isso está me desgraçando a vida, Franco. Está acabando comigo. Quer ter domínio sobre isso? Quero. Então fala com Deus, porque só o Espírito Santo vai te dar domínio próprio. Só Ele te dá. Ninguém mais te dá. Ninguém mais. Se você buscar ajuda num negócio que vai te escravizar, tu vai ficar escravo daquilo. Sai de uma escravidão para outra. Você só vai trocar de senhor. Mas o Espírito Santo te dá domínio próprio. O Espírito Santo te dá liberdade. O Espírito Santo te dá vitória. Quantos me entendem? Quantos podem dizer amém? Ó, para viver desordenado, você não precisa do Espírito Santo. Desculpa, mas é a verdade. Para você fazer o que você quer o tempo inteiro, você não depende dele. Você depende dele quando você diz assim, eu quero ter domínio próprio. Eu preciso da alegria, do amor, da paz, da longanimidade, da benignidade, da bondade, da fidelidade, da mansidão e do domínio próprio. Eu dependo do Espírito Santo. Deus tem maior prazer em responder a tua oração. Quando você diz assim, Senhor, eu quero dar fruto para ti. Eu quero. Eu quero que as pessoas olhem para mim e te vejam. Eu preciso que seja assim. Eu quero isso. Eu quero. Não é que eu quero, minha vontade sempre foi essa, não. É que eu entendi que a tua vontade é boa, perfeita, na ordem certa. Boa, agradável e perfeita. Eu aprendi isso. Então eu já não quero mais saber da minha vontade. Eu já disse não para a minha vontade. Eu quero a tua vontade. E eu sei que a tua vontade é essa. E você ora nisso. Qual você acha que é a resposta de Deus? Qual a resposta você acha que Deus vai dar para você? Ele vai te socorrer. Ele vai te socorrer. Porque você quer fazer a vontade do Pai que está no coração de Deus, pô. Quantos me entendem?
De verdade, irmãos, estão me entendendo? De coração. Olha só, amados, o Espírito Santo é Deus. Nenhum poder se compara ao Espírito Santo na tua vida. Nada se compara a isso. Houve um avivamento que saiu de Jerusalém na perseguição e chegou a Samaria. Quando chegou em Samaria, Filipe estava lá fazendo sinais e prodígios, um monte de gente se convertendo, sendo alcançada, coisa e tal. E aí apareceu um mágico lá, que viu Filipe fazer aquele montão de sinal e se converteu. E, curiosamente, o mágico gostava de ser chamado o grande poder de Deus. O grande poder, lembra? É o grande poder. E ele era um cara que estava lá acompanhando Filipe, se batizou. Só que chegaram os apóstolos. Quando os apóstolos chegaram, eles começaram a impor as mãos sobre aqueles novos convertidos. E aqueles novos convertidos recebiam o poder, recebiam o Espírito Santo. O mágico ficou louco, ensandecido. Ele não ficou maravilhado com os milagres que Filipe fez. Mas quando ele viu o Espírito Santo sendo derramado na vida das pessoas, ele quis comprar aquele dom. Ele falou assim: cara, quanto custa? Eu faço qualquer negócio, eu quero. E aí Pedro, desceu-lhe sarrafo no mágico. Lembra dele? Lembra dessa história? Está lá no livro de Atos, logo depois da perseguição ali, quando foi startada ali, depois da morte de Estevão. Capítulo 6, depois da sequência, tu vai ver essa história. Queridos, quando o cara viu o poder de Deus, ele ficou maravilhado. Ele queria o poder de Deus, porque nada se compara. Só para você entender, eu sei que isso está cego para a gente, mas é assim, o Espírito de Deus vem e mora na pessoa. Esse Espírito de Deus na pessoa é Deus morando na pessoa. É isso ou não é isso? O que é o Espírito Santo? É uma força ou é o próprio Deus morando em você? O que Paulo vai falar aos Coríntios? Que o Espírito Santo sonda até as profundezas de Deus. Pô. Então você pensa bem, o Espírito que sonda as profundezas de Deus se une ao teu Espírito. Paulo vai falar aos Coríntios também. Não se junta com a prostituta não, porque quando você deita com a prostituta, se faz uma carne com ela só. Mas o homem que se une ao Espírito Santo, ele é um só Espírito. Aquele que se casou com Deus, ele é um Espírito com Deus. O Espírito humano se torna um Espírito com o Espírito Santo, um. Aí um monte de coisa que você não sabia antes, ele começa a falar, e te ensinar, e te instruir, e você acorda às vezes sendo instruído, vai dormir sendo instruído. O Espírito Santo fala. Você diz amém ou não? Ele fala, ele revela, ele instrui, puxa a orelha, ele vai falando o tempo inteiro. E cuidando de você, e te ensinando, te instruindo coisas que você não sabia antes, que você ignorava. E ele vai te enchendo. Mas ele não só fala, ele também quer amar as pessoas. Ele quer tocar as pessoas por teu intermédio. Ele quer também mudar quem você é. Ele quer transformar você. Ele está aí para fazer uma obra espetacular. Ele glorifica Jesus. Ele revela Jesus. Quantos podem dizer amém? Então o Espírito Santo é a maior bênção, o maior tesouro que um ser humano pode receber. Um espírito regenerado, nasceu de novo, o Espírito Santo veio habitar nele, acabou. Você é a nova criatura, pô. Você é a nova, as coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. O que Deus espera de você? Fruto! Choveu na tua horta. O Deus Todo-Poderoso veio morar em você. O que Deus espera? Uma nova criatura, uma nova pessoa. Tudo diferente. É o que Deus espera. O que acontece, Franco, quando não dá certo? O que acontece quando a gente entristece o Espírito Santo? Porque a gente entristece, a gente tem essa capacidade. Eu estava contando minha desgraça dos meus primeiros 5 anos lá. E Denise já queria me matar, e queria mesmo me matar. Eu sempre pensei que ela só tinha uma ideia, mas naquele dia ela realmente subiu a escadinha, não alcançou, graças a Deus que ela é baixinha. Não alcançou a arma. Alguém pode falar assim, essa tragédia a gente vê de vez em quando. Alguém mata a família e se mata também.
A coisa do diabo é do diabo, com certeza, mas o diabo conta com uma coisa chamada carne. Principalmente de um crente. Porque o crente, ele sabe que ele é o crente, o cara nasceu de novo, Deus está na vida dele. Só que tem crente que não quer andar no Espírito. Ele quer sempre fazer a vontade dele. Ele quer sempre ser guiado pela razão dele. Ele prioriza os sentimentos dele, é um sentimentalista. Cultua o próprio sentimento. O prazer dele é um hedonista. Tu conhece crente hedonista? Tem um montão. Que o prazer dele está acima de tudo. Mas às vezes ele não começa assim tão hedonista, né, na vida cristã. Às vezes a jornada dele é bonita, mas daqui a pouco ele fica um hedonista. Eu lembrava outro dia, tinha uma irmã furiosa com o marido lá, porque o marido se perdeu em algum momento da vida. Eu falei, calma, filha, às vezes é assim na jornada. Não joga teu marido fora, não diz que ele não presta para nada, não. Ele pode ter oscilações. A vida cristã, às vezes você está ali, ou está lá. Eu estava falando, quando Davi estava passando lá perto do poço de Belém, e falava, quem me dera poder beber essa água desse poço. E aí 3 valentes dele lá, se não falha a memória, foi lá, arriscaram a vida, correram o risco, foram lá e pegaram água e trouxeram para Davi. Aí Davi falou assim, negativo, eu não vou beber essa água, isso aqui é o sangue de vocês. Ele então sacrifica o prazer pelos amigos. Anos depois é rei, está lá no trono, era tempo de guerra, resolve ficar em casa, liga aquela televisão 50 polegadas na janela dele, ficou olhando lá para Betseba, pelada, tomando banho. É outro momento. Ali Davi sacrifica os amigos em nome do prazer. A vida é assim. A hora você está muito disposto a sacrificar todo o teu prazer pelos teus irmãos, e a hora você está muito disposto a sacrificar teus irmãos pelos teus prazeres. Eu digo sacrificar, irmão, porque sacrifica mesmo. Escuta o que eu vou te falar. Sempre tem alguém olhando para você e se inspirando na tua vida. Você pode achar que ninguém se inspira. Eu te falo, é um equívoco. Você nasceu de novo, tem alguém olhando para você, torcendo até para dar certo, porque se deu certo para ele, vai dar para mim também. Tem gente que olha para você e se inspira em você. E quando você acerta é uma inspiração, mas quando você erra é um desânimo. E quando você resolve abraçar o pecado, aí desgraça tudo. As pessoas dizem, esse negócio não funciona mesmo não. Porque você, por causa do teu egoísmo, da tua carnalidade, abraçou o pecado e se meteu nessa coisa. O que fazer, Franco? O que fazer quando a coisa está desse jeito, dando para trás? O que fazer? O que fazer quando a gente entristece o Espírito Santo? O que fazer? Parece que tem gente que só carrega memórias ruins, né? Fala para você, olha, a coisa mais maravilhosa que pode acontecer na vida de um cristão, mais maravilhosa, é o cara se decepcionar com a carne. Você sabe por que a gente insiste na carne? Porque a gente não acha ela de toda ruim. Sabe aquele negócio de arrependimento, de obras mortas, no nosso vocabulário não tem. Hebreus 6 lá, não lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas. Lembra? Da fé em Deus, do arrependimento das obras mortas. Vocês lembram disso? Capítulo 6, logo no início de Hebreus. Muita gente se converte, tem uma experiência com Deus, mas nunca se arrependeu da sua força. Eu moro em Campo Grande, Rio de Janeiro. A gente está recente, desde junho está em Rio de Janeiro. E o vizinho tem um galo. Eu não sei se é um ou dois, Denise. Já reparou que tem mais de um galo lá? Acho que canta até. Mas, cara, tem um galo lá que ele não tem noção de tempo. Ele canta de manhã, de tarde, de noite, de madrugada. Qualquer hora o galo está cantando. Canta meio desafinado. Cara, impressionante. A gente já brincou alguma vez, né, Dê?
Que esse galo não tem horário. Imagina, o galo canta a qualquer hora. Galo sem noção, perdeu o time dele. Mas um dia eu estava, já era fora de hora para o galo cantar. Eu estava orando, meditando, e o galo cantou de novo. E eu me lembrei assim de Pedro. E fiquei pensando assim, como deveria ser a vida de Pedro cada vez que ele ouvia um galo cantar? Ele deve ter ouvido muitas vezes o galo cantar depois daquela noite fatídica. Depois daquela noite que ele, debaixo de palavrões e maldições, bravejando, negou Jesus. Não uma, não duas, mas três. Eu sei que muita gente olha para o pecado de Pedro e acha que é bobeira. Negou Jesus. Amado, o grande pecado cristão é negar Jesus. Diz que Paulo vai dizer isso a Timóteo. Timóteo vai dizer, olha, se o homem é infiel, Deus permanece fiel. Mas se o homem negar, Deus também nega ele. Na perseguição da igreja, a única coisa que você poderia fazer, para não morrer, era negar Jesus. Pô. A hora que você negou, o cara entendia lá, o capeta, sei lá quem que estava influenciando. Eu sei que no final estava lá, no final da linha era o diabo mesmo. Mas alguma autoridade dizia, pode soltar ele porque ele negou a fé. Negou a fé. Está salvo. Está salvo da fogueira, dos leões. Está salvo da morte. Salvo entre aspas. Era assim. Então o pecado de Pedro foi um pecado sério, grave. Ele negou Jesus 3 vezes. E negou Jesus para uma pessoa que aquela sociedade judaica considerava abaixo na escala social. Era uma doméstica lá da casa, lá, que falou uma vez, uma mulher ainda por cima. Uma, duas, insistiu, negou. Daqui a pouquinho o galo cantou. Marcos diz que cantou 2. Marcos provavelmente tinha mais informação sobre o assunto, porque Marcos era mais íntimo de Pedro. E talvez Pedro tenha dito para ele, cara, não foi uma, não, foi 2 vezes. Você falou, você me nega 3 antes que o galo cante 2. Mas eu fiquei pensando, como é que é a vida de uma pessoa que foi marcado por um canto de um galo? Aí pensei na minha mãe, que foi mãe solteira na década de 60, porque mãe solteira é aquilo, né? A mulher está grávida, uma gravidez desejada, porque é solteira, claro que ela não quer estar grávida. E ela tem a opção de abortar ou não abortar. Aborta ou não aborta. Ela quer, o aborto é a opção da não vergonha. Eu não tenho que carregar essa vergonha comigo, essa memória, essa tristeza, esse homem cafajeste. Aí aborta. Não é assim? Mas se o neném nasce, a pessoa pode pensar, eu vou carregar para sempre essa história comigo, porque esse neném vai nascer. Cada vez que eu olhar para esse garoto, para esse infeliz, eu vou lembrar daquele outro infeliz. Aí começa aquela batalha mental, violenta. Imagino como minha mãe lutou para que eu nascesse. Ela teve que abrir mão dela em algum momento, dizer, não, eu vou ter que encarar isso aí. Talvez como Davi dizendo, o meu pecado está sempre diante de mim. Sempre diante de mim. E as pessoas não querem que o pecado esteja sempre diante dela. E eu fiquei pensando ali, enquanto aquele galo do vizinho desafinado cantava, eu fiquei pensando, meu Deus, será que a vida de Pedro não deve ter sido fácil? Pensei, cada vez que o galo cantasse, ele ia voltar, devia ser eu pensei, ele ia ficar triste. Pensei, mas depois falei assim, não, negativo. Por que Pedro ia ficar triste, pô? Porque havia um Pedro antes do galo, e há outro Pedro depois do galo. Por que ele ia ficar triste? Aquele galo foi um divisor de águas na vida de Pedro, pô. Quem era Pedro antes do galo? Era um cara que confiava nele mesmo, em si, na carne, na força. Não, eu vou contigo, estou contigo e não abro, eu vou até o final. Não, Senhor, ainda que todos te abandonem, eu estou contigo, estou contigo. O galo cantou, ele viu que não estava mesmo. Qual a grande decepção de Pedro? É olhar para ele e dizer, eu sou um fracasso. Mas o que é uma grande decepção, no final é um grande sucesso.
Jesus já chama ele logo depois para ser pastor. Eu gosto de dizer isso para os pastores, o melhor pastor é aquele fracassado. Pastor que acha que sabe, não sabe ainda nem ser pastor. O pastor bom é o cara que sabe que não pode pastorear nem a própria vida, que ele depende do Espírito Santo todo dia para tudo. O pastor que acha que é pastor bom, ele não sabe, o galo não cantou na vida dele ainda. Tem que cantar. Então eu pensei, não, Pedro não era uma tristeza que ele sentia. Na verdade, ele na verdade tinha uma transição da tristeza para a alegria. Porque minha mãe teve um tempo dela que ela chorou comigo muito. Eu lembro que ela me levou numa macumba uma vez, para dar uns passos que não aguentava mais. Ela era pequenininho ainda. E o caboclo lá falou com ela: minha filha, esse sujeito não tem jeito. Esse teu filho vai te fazer chorar lágrimas de sangue, falou com minha mãe. Aí minha mãe já saiu de lá arrebentada. E toda vez que eu aprontava, ela dizia: bem que seu Itapeva, era o nome do capeta lá, falou que você ia me fazer chorar lágrimas de sangue. Denis se lembra dessas histórias. E ela falava aquilo de contínuo. Até que um dia Jesus entrou na minha história. Quebrou a palavra daquele demônio. Deus já tinha um plano na minha vida, porque Deus escreve os nossos dias. E minha mãe não via mais um pecado diante dela. Ela via uma bênção diante dela. Eu preguei para minha mãe. Eu testemunhei para minha mãe. Para minha tropa toda. Então, em algum momento, quando minha mãe se converteu, ela virou minha intercessora, minha mãezinha. E orava e jejuava de contínuo pela minha vida, pela minha casa. Minha mãe, no dia que minha mãe partiu com 78 anos, eu falei com o senhor não está levando só minha mãe, está levando a minha intercessora. Devolve uma meia dúzia, pelo menos, lá. Hein? Levanta mais. Se tu tira uma, levanta outras, porque eu preciso de intercessão. Minha mãe, em algum momento, o galo cantou também na vida da minha mãe. Então aquilo que podia ser uma vergonha, virou motivo de alegria para ela. Eu sei disso. Eu sei porque eu tive a oportunidade de ver minha mãe restaurar a vida dela por completo. Até com meu pai a gente restaurou. Deus fez uma obra espetacular na nossa vida, na nossa casa. Por que eu estou falando isso? Eu vou te falar por que eu estou falando isso, para terminar esse tempo. É o seguinte, olha, eu não sei como você tem vivido a tua vida com Deus. Na verdade, a tua vida com Deus, deixa eu corrigir, a vida de Deus que está em você, que não te pertence. Eu não sei como é que você está gastando a vida que Deus te deu. Mas eu sei de uma coisa: o dia que você quiser recomeçar de verdade, Deus é contigo. Porque você pode fazer o caminho lá de Judas Iscariotes e meter uma forca no pescoço e dar um fim à tua tragédia. Mas você pode fazer o caminho de Pedro também, de recomeçar. Recomeçar não é fácil. Eu vou te explicar por quê. Porque recomeçar é uma confissão do fracasso. Só recomeça quem admite que fracassou, que deu errado, que não saiu do teu jeito. Aí você recomeça. Aí você zera. Você diz: eu quero de novo, Senhor. Aí você vai. Mas você precisa se humilhar. Porque ninguém recomeça sem se humilhar. Ninguém recomeça sem admitir que depende desesperadamente de Deus, do Senhor, do Espírito Santo, para dar fruto para Deus, para viver para a glória dele. Ninguém.
Mas a hora que você fala, Senhor, me ajuda a viver teus planos, teus sonhos, teu propósito, Deus é contigo imediatamente, porque isso está no coração do Senhor. Quem chamou Pedro pela segunda vez foi o próprio Senhor, pô. Pedro já estava se achando indigno, nem se considerava mais discípulo, mas Jesus mandou um recado para ele exclusivo: fala com os discípulos e a Pedro, incluiu Pedro, chamou ele, conversou com ele de novo e abriu a porta para Pedro. E Pedro recomeça. Não recomeça mais naquele gás anterior, naquele amor anterior, naquela força anterior, graças a Deus. Você não precisa carregar um fantasma na tua vida, de fracasso. O galo não precisa ser motivo de tristeza na tua vida. Não precisa ser motivo de tristeza. E eu fiquei convicto que quando Pedro ouviu o galo cantar, era só dizendo assim: está vendo, meu filho, tu não pode, lembra, meu filhão, na tua força, nessa carne não dá, mas no meu espírito você vai prevalecer. Cada vez que ele ouviu o galo, dizia assim: contigo saltarei muralha. Ele podia até cantar: pois contigo saltarei muralha. Contigo eu salto muralhas. Sem a tua presença eu não sou nada. Sem ti, nada posso fazer. Eu quero terminar assim. Quando eu era bem jovenzinho, nesses processos que eu falei desgraçado da minha vida, desgraçado, sem graça, é desgraçado mesmo, sem a graça de Deus. Eu conheci um rapaz que compôs uma canção. Esse rapaz nunca ficou famoso por essa canção, mas a música dele toca até hoje. E é uma das orações que eu acho que mais abençoou a minha vida. É uma oração que começa mais ou menos assim, ó. Não sei se vou estar no som certo, mas é assim: quero voltar ao início de tudo, entrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos, valor. Eu quero reconstruir. Vou regressar ao caminho, vou ver as primeiras obras, Senhor. Está no tom certinho aí? Justo. Me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar. Não é voltar, presta atenção, não é voltar para casa, porque voltar para casa e não voltar para o Pai é uma viagem sem sentido. Deus não é uma religião, Jesus não é uma religião. O Espírito Santo é uma pessoa maravilhosa. Ele não é uma, ele é mais do que uma experiência, amado. Você pode viver integralmente nele. Ele é muito mais que uma experiência. Ele pode ser teu amigo. Ele, na verdade, ele pode te envolver por completo e atender todas as tuas necessidades. Você nem imagina. Não é um lugar para voltar. Não é um lugar.
é uma pessoa para quem você volta. Sabe quando você volta para uma pessoa? É diferente, não é um lugar. Às vezes a pessoa sente saudade da casa, das coisas da casa. Mas não é das coisas da casa, é da pessoa que está na casa. Voltar para casa e não voltar para a pessoa é inútil. Quem quer fazer essa oração? Quem gostaria de fazer essa oração de verdade? Quem sabe que precisa ter uma vida no Espírito? Quem quer pedir ao Senhor a vontade do Pai? Quem gostaria de render a tua vontade? Fala assim, cara, a minha vontade não é tão boa quanto eu pensei. Eu falei que eu vim aqui responder a inquietação de alguém. Eu estou respondendo a tua inquietação. Não viva para fazer a tua vontade, que isso não vai te levar a lugar algum. Tuas razões não chegam perto das verdades do Senhor. Teus sentimentos não são nada perto da presidência do Espírito Santo, do ágape de Deus. Quem quer fazer essa oração? Para a gente terminar esse tempo. Quer fazer? Fica de pé onde você está. Não sei se o tom está exato, tá bom. A gente vai fazer essa oração. Eu quero orar. Se você quer fazer essa oração, eu sei que todos se levantaram, mas de repente você quer sair desse teu lugar, vir aqui à frente, orar, falar para o Senhor, eu quero. O Senhor conhece teu coração, Ele sabe o que você quer, mas os teus inimigos não conhecem teu coração. Os teus inimigos, eles precisam ver um testemunho teu. Ora com o teu coração agora. Não canta a canção não, ora a canção. Vamos nós. Quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos, valores, eu quero reconstruir. Vou regressar ao caminho, vou ver as primeiras obras, Senhor. Eu me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. É uma oportunidade que temos diante do Senhor de fato recomeçar. Eu queria falar ainda com algumas pessoas que estão aqui, que estão relutando nessa hora, que estão numa luta, ouvindo a voz da carne falar mais alto. Mas em nome de Jesus, eu queria que você, discípulo de Jesus Cristo, começasse a interceder, porque hoje, de fato, é um dia de divisor de águas. Na vida de muitas pessoas aqui, eu queria que você começasse a orar. E à medida que nós começamos a orar aqui,
mais pessoas vão se posicionar nessa noite. Pai, em nome de Jesus, que seja só a tua voz nessa hora, Senhor. Só a tua voz, em nome de Jesus. Segue orando, meu irmão, minha irmã. Levanta a tua voz de intercessão nessa hora. Algo muito diferente na vida de muitas pessoas aqui pode acontecer a partir desse momento. É um momento especial, momento de render a nossa vontade, à vontade de Deus. Segue orando, e assim que você vai ouvindo a voz do Espírito, vem receber essa oração em nome de Jesus. Vem dizer para Ele: eu dependo de Ti totalmente.